Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar aí sobre a NR17, né? A parte de ergonomia, né? O aspecto de segurança, tem que preocupar não só com a segurança, como a saúde, né? Dos colaboradores. E essa parte de ergonomia vem com esse intuito aí, né? De proteger os colaboradores, né, de uma má postura, de forçar muito as vistas, né, de muito vento, muita poeira. Então, a parte de essa NR10, NR17, vem com essa parte aí, né, de ergonomia, tá bom? Bom, vamos lá, vou compartilhar com vocês, vou ver se eu consigo fazer uma aula menorzinha. Hoje é o nosso último dia de aula, né? Daqui a pouco eles vão fazer um fechamento, né? Eu vou estar enviando o link para vocês, eu peço que vocês entrem, tá? Todo o Cotec aí, né, vai fazer um fechamento em comum, tá bom? Vou mandar o link na hora desse fechamento. Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui, né, a minha tela. Deixa eu só abrir aqui, porque senão eu não consigo compartilhar. Minha imagem está um pouquinho ruim, eu não estou em casa, por isso que ela fica um pouco escura, tá? Eu não estou com a minha luz aqui, então acaba que ela fica um pouco escura. Peço que vocês não, né, desconsiderem a minha imagem. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ergonomia, né? E a gente vai estar aí, né, só salientando um pouco, explicando, explanando o que essa norma, o que ela vem abordar. O intuito dessa norma é de estabelecer parâmetros, né, que venham dar adaptações, venham criar condições de trabalho para os trabalhadores, né, com as características psicofisiológicas, né, você sentar bem para não ter problema de coluna, né? A questão da LER, né? Dor aqui nos braços, visão não forçar demais. Então, ele vem aí com alguns parâmetros em relação a isso, né? As pernas não ficar muito em pé. Se ficar em pé, tem que ter uma cadeirinha para sentar. Se fica muito sentado, tem que ter um apoio para você colocar os pés, né? A gente tem que olhar sempre 90 graus. Então, essa norma, ela vem com esses parâmetros. Ele vem dando alguns diagnósticos. Por exemplo, no final dessa norma, tem 2 anexos. Um anexo é referente a telemarketing e outro é referente ao supermercado, né? São essas pessoas que trabalham nessa área, tem uma parte específica aí para eles, certo? Então, né, essa parte de ergonomia aí vai falar sobre a saúde psicofisiológica, né, o físico de cada indivíduo. Por exemplo, aqui logo embaixo ele fala que nenhum funcionário pode carregar uma carga, né, superior ao peso que ele tem, né? Por exemplo, eu, né, com o meu biotipo fortíssima, né, eu não consigo carregar 50 quilos. Eu peso 51, não consigo pesar. Por exemplo, a minha filha pesa ali uns 40, eu não consigo pegar minha filha, né? Esses dias para trás eu tive com um priminho meu, um sobrinho, ele pesa uns 30 quilos, custei a pegar, né? Então a gente tem que avaliar o nosso biotipo, né? Isso também tem que ser levado em consideração, certo? Homem não, né? O homem é mais acostumado a pegar peso, né? Então ele consegue pegar mais peso aí. Mas também é feito uma análise, né? Bom, outro ponto que ele fala ali, né, é a questão de condição de trabalho mínimas ali para um trabalhador, né? Ele vem falando um pouquinho aí, né, sobre essa questão. Por exemplo, para o trabalhador manual, que ele esteja trabalhando sentado, né, ou que tenha que ser muito de pé, né, tem que ter o quê? Algumas características ali, alguns requisitos mínimos para o trabalhador. Por exemplo, ter a altura e característica da superfície de trabalho compatível com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos de campo de trabalho e com a altura do assento. Por exemplo, quem está sentado tem que estar 90 graus, sempre olhando assim. A bancada que você trabalha não pode ser nem muito baixa nem muito alta, tem que ser a bancada adaptada, né? Se fala que não é o colaborador que tem que adaptar ao serviço, mas sim
as condições do serviço têm que se adaptar ao colaborador. Ele tem que ter o mínimo de condições para trabalhar, né? Por exemplo, esse dia para trás eu fui na farmácia, a menina fica o dia inteirinho em pé, trabalhando no caixa, né? O dia inteirinho. O dia inteirinho não, o tempo que ela permanece ali é mais de 8 horas. Imagina uma pessoa ficar 8 horas em pé, né? Não pode, ela não está tendo uma condição, ela tem que ter um lugar para sentar, certo? Ter a área de trabalho de fácil alcance de visualização pelo trabalhador, né? A área de trabalho tem que ser adaptável, tem lugar que não dá para a pessoa trabalhar, né? É escuro, é úmido, não tem ventilação, né? Tem condição de trabalho? Não, não tem. Então, a empresa tem que dar esse mínimo de condição aí de trabalho. Ter características dimensionais que possibilitem posicionar o movimento adequado de segmentos corporais, né? Por exemplo, se você for fazer um determinado serviço nessa área, você tem o direito de sair ali, permanecer alguns tempos parado, né? Para dar uma respirada. Bom, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto, ó, a altura ajustável, estatura do trabalhador, a natureza da função exercida. Por exemplo, já viram que as cadeiras têm um levante, né? Para quê? Para você ajustar o seu tamanho. Eu estou substituindo um rapaz no serviço dele. A cadeira dele é diferente da minha, ele é mais alto do que eu, então ele fica mais baixo. Eu, quando sento na cadeira, eu tenho que o quê? Ajustar a cadeira e colocar ela no meu tamanho, né? Característica de pouca ou nenhuma conformação na base de assento, borda frontal arredondada, encosto com a forma de levantamento adaptado ao corpo de proteção e da região, né? Porque se você sentar na madeira, você ficar o dia inteirinho sentado na madeira, né? Dá dor nas pernas, né? Você já viram que as cadeiras que tem ponta, você levanta correndo ou senta correndo, o que acontece? Vai machucar suas pernas se você bater ali, né? Então, é isso. Ó, nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia, devem ser fornecido suporte adequado para documentos que possam ser ajustados, proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação frequente com o pescoço, né? Que é o quê? Você ficar, talvez, né, movimentando demais, você tem que ter concentração, olhar, né, 90 graus. Se utilizado documento fácil flexibilidade, sempre que possível, sendo vedada a utilização do papel brilhante ou de qualquer outro tipo que promova ofuscamento. Por exemplo, lá na onde eu trabalhava, a janela ficava muito perto de mim. Aí um dia eles fizeram uma análise e disse que não podia, porque dava muito reflexo. E realmente, num determinado período do dia, o reflexo batia na minha folha e vinha no meu olho, ardia, não podia. Tinha que ter persiana, né, para não dar muito reflexo ali onde eu estou trabalhando. Ó, equipamentos utilizados no processo eletrônico, né, de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte: a condição de mobilidade suficiente para permitir o ajuste de tela e equipamento de iluminação do ambiente, protegendo contra reflexo, proporcionando corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador, né? O teclado deve ser. Tem muitas. Vocês já viram nos teclados que já tem umas barriguinhas assim, que você apoiar, né? Por quê? Para não dar dor ali, né? A tela e teclado de suporte com o documento deve ser colocados maneiras de distanciamento, de olho de tela, né? Então, você vai fazendo algumas adaptações ali. Serem posicionados superfície de trabalho com altura ajustável. Então, tem todo um procedimento a ser feito, né? Aqui a questão de níveis de ruído, né? Por exemplo, não pode ultrapassar ali, né? 10.152. Não, isso aqui é a NBR, né? 10.152, normas brasileiras do registro de metro, né? Tem um nível mínimo que você tem, o máximo, o mínimo, o médio, né? Que você pode estar utilizando. Índice de temperatura, né? Não pode ser superior a 30, senão a pessoa fica com mal-estar. Eu mesmo sou uma, né? Se fica com mal-estar. Velocidade do ar não pode ser maior do que 0,75. Tem a forma de medir, tem os aparelhos que fazem essa medição, né? Umidade relativa não pode ser inferior a 40, né? Então, tem toda uma medição a ser feita no ambiente de trabalho. Os parâmetros devem ser, né,
ser medidos nos postos de trabalho, sendo o nível de ruído determinado próximo à zona auditiva e os demais variáveis na altura do tórax, né? A iluminação, os locais, os níveis de iluminamento, né? Tudo isso é o que? Observado, analisado e medido, né? Teve uma época que a empresa foi contratada para ir lá fazer esse serviço lá na empresa, né? Organização do trabalho, né? A organização do trabalho deve levar em consideração o mínimo, as normas de produção, o modo operatório, exigência de tempo, determinação de conteúdo de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo de tarefas, né? Tudo isso tem que ser analisado ali pelos técnicos de segurança e uma empresa específica, né, que faz esse tipo de serviço aí. Como eu falei, ele vem com 2 anexos, né, específicos falando sobre a questão de quem trabalha em telemarketing e quem trabalha ali na parte de supermercados, certo? Pessoal, por hoje é isso. A gente vai estar falando sobre ergonomia. Vou colocar para vocês lá a norma, vou colocar para vocês esse conteúdo, vou colocar o resuminho e vou colocar um vídeo, certo? Peço que vocês assistam, façam as anotações e logo em seguida eu vou colocar o link, né, do Cotec finalizando aí esse período aí, né, para a gente entrar no recesso, ok? No mais, deixo meu abraço e até 2022. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.